O Brasil, ele morre de medo do cenário internacional. E o Brasil, ele joga por default, ele joga na negativa. Isso vale para a região, vale para a China, vale para a Europa, vale para os Estados Unidos. E o Brasil, basicamente, fala, não quero assinar nada. E está ficando para trás por N razões. Bem-vindos a mais vídeo de colaboração da Exame com o canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio. Estamos hoje aqui para falar com o Ricardo Sene, diretor da Prospectiva Public Affairs Latam, também é fellow do SEBRE e também do Atlantic Council em Washington. É um prazer estar com você aqui, Sene, mais uma vez. Prazer é meu. Muito obrigado por nos conceder um pouquinho da sua sabedoria. Estamos Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista Exame, e Jaime Spitzkovs, também entrevistador da canal Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário nacional e um pouquinho da política externa nesses 6, 7 meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato. Sem muitas delongas, chegamos aí ao final de junho, o governo vai traçando, talvez do ponto de vista econômico, um caminho aí que parece virtuoso. O arcabouço fiscal passou pelo Senado, volta agora para a Câmara com uma boa perspectiva de ser votado na próxima semana. A gente fala agora na última semana de junho. E para os próximos meses, também para a próxima semana, se espera pelo menos uma primeira votação ou colocada em pauta da reforma tributária. Queria que talvez você pudesse fazer uma conceitualização de como é que foram esses 6 meses do governo e como é que anda essa agenda econômica, e especialmente traçar um cenário para os próximos 6 meses. Olha, eu acho que a gente, olhando o governo, essa nova configuração política pós-eleição, né, de 2022, eu acho que dá para ver que foram 2 eleições no nível federal, uma para presidente e uma para Congresso, que é uma coisa que o Brasil tem há tempos já. A gente, às vezes, foca demais na eleição presidencial e achando que ela é um reflexo automático da congressual, e não é. A eleição congressual tem uma dinâmica tipicamente estadual. A gente comenta, quando vai organizar um pouco essas avaliações, de que hoje as principais forças políticas do Brasil, talvez com exceção do Lula e do PT, e mais recentemente, parcialmente num grupo próximo ao Bolsonaro, todas as outras forças políticas são maximizadoras de resultados estaduais. E é isso que predomina no Congresso. São várias bancadas estaduais sem muita conjugação com o plano nacional e, às vezes, nem muita conjugação com o presidente, com o candidato a presidente da República. Né? Então, e por outro lado, você tem a figura do Lula, que é o sujeito que consegue organizar lealdades políticas nacionalmente desde 1989, e essa figura nova do Bolsonaro rachando um pouco esse jogo. Mas por que eu estou comentando isso? Porque, no fundo, a resultante dessas eleições, ela é uma combinação dessas eleições presidenciais muito inusitadas, né? Numa polarização radicalizada, e ganhou, né? O Lula ganhou por uma fração ali de maioria, com um Congresso que ele é muito mais centro e centro-direita, ou seja, praticamente não foi co-representado na eleição presidencial, fragmentado em 7, 8 grupos, onde todos eles são medianos. Você não tem nenhum grande partido e dentro desses partidos, até o 6º, 7º, não tem nenhum nanico. Então, assim, você tem um Congresso que ele não dá maioria para nenhum presidente, porque a eleição presidencial não corresponde à eleição congressual, e ao mesmo tempo você não tem nenhum grupo realmente majoritário do ponto de vista partidário no Congresso. Então, eu acho que para olhar o cenário político e econômico no Brasil, isso é a base de toda a correlação de força que vai se dar aí para frente. Então, eu acho que olhando isso, o Lula fez uma montagem de governo também muito interessante. Seria um equívoco falar que o governo Lula é um governo de centro-esquerda ou só do PT, e também é errado falar que o Lula é só um governo de grande coalizão. Ele é uma mistura disso aí. Você tem áreas do governo onde o Lula botou só cara dele. Então você pega lá aqueles, a gente chama os ministérios palacianos, cara, é só cara de confiança do Lula, a maior parte do PT. Agora, se vai para a área econômica, é uma montagem diferente. Por quê? Você coloca lá o Haddad dentro do espectro ideológico do PT e da esquerda, ele eu acho que é de longe a liderança mais ao centro, mais moderada, tá certo? E aí você complementa essa área com o Geraldo Alckmin,
que é um sujeito que vem do PSDB, da direita do PSDB, e com a Tebet, com a Simone Tebet, que é um MDB. Você tem até a Esther, como a ministra da Gestão, né? Como uma quarta figura, mas não tão proeminente nas decisões mais relevantes, é mais uma tocada de gestão. Então, assim, você vê que a configuração da área palaciana e a área econômica parecem dois governos diferentes, né? Quando você vai para a área de políticas sociais, aí você volta a ter uma predominância, aí não é nem do PT, mas dessa coalizão mais à esquerda do primeiro turno do Lula, e depois você vai para uma área mais de infraestrutura, e aí sim é a ligação com o Congresso, foi onde ele começou a abrir cargos para o terceiro país. Então, assim, o Lula, olhando esse cenário, eu acho que ele teve respostas diferentes para desafios diferentes. E aí, isso eu acho que garante a ele um risco baixíssimo de perder governabilidade. Então, toda hora se discute, não, agora ele perdeu. Eu acho que esses primeiros 6 meses, o Lula, que é um novo Lula, não é o Lula nem um nem o dois, e o Congresso também é um outro Congresso, não é o Congresso nem da Dilma, nem do Temer e nem do Bolsonaro, eles estavam medindo força ali, tá certo? Com muito respeito um com o outro, mas batendo duro. É aquela primeira rodada, né, da luta de boxe, que você não se arrisca muito, mas não deixa... Mas você vai testando né? Eu acho que esses primeiros 6 meses foi um teste do Lula com o Congresso, de um braço de ferro mesmo, e estão começando a se acomodar. Na área econômica, eu acho que é o que a gente tem, o Lula priorizando 2 pautas que eu diria que não são do seu governo, mas são pautas de caráter estrutural do país, parte importante delas vindo do Congresso. Então não é, o Lula nessas 2 principais pautas, do marco fiscal e da reforma tributária dos impostos indiretos, eu diria que não tem nenhuma pauta petista aí, tá certo? A pauta petista podia estar no Minha Casa Minha Vida, algumas políticas sociais, voltar à farmácia popular, incrementar a Bolsa Família, algumas coisas nesse campo, mais médicos que voltou, né? Mas nesses 2 primeiros temas, eu acho que o Lula corretamente avaliou o seguinte, olha, se eu não conseguir passar esses 2 pilares que constituem, no fundo, a base de qualquer cenário econômico para frente, meu governo acabou. E eu acho que ele fez correto essa avaliação. E acho que está passando no teste, para minha surpresa. Você falou que o Lula 2 não é o Lula 3. Isso inclui a política externa? Eu acho que parcialmente sim, parcialmente, porque eu acho que as ideias do Lula 2 ainda estão vigindo, do ponto de vista de política externa, principalmente porque o seu principal assessor e quem montou a área internacional é o Celso Amorim, né? Então, o Celso Amorim não é o ministro, mas ele é a figura, a eminência parda ali, que mais ou menos indicou o ministro, a secretaria-geral, pauta bastante os temas do Lula. Só que o governo é mais fraco do que era no Lula 2 e o mundo é muito diferente do que era o Lula 2. Então, parece que são velhas ideias para um mundo novo e para uma configuração de poder muito nova. Os desafios econômicos do Brasil hoje são diferentes do que eram os desafios há 15 anos atrás. A situação da região, da América Latina, a situação da China e Estados Unidos, a questão tecnológica que entrou no eixo da nova geopolítica do mundo não estava colocada lá atrás. Então, assim, eu acho que o Lula está tendo respostas, ou pelo menos algumas iniciativas no campo internacional, que não estão conversando muito com os desafios atuais do país e do globo, né? Não, perfeito. Até você estava falando um pouco a respeito desse novo mundo, né? Assim, também é um novo mundo, voltando um pouquinho para a política doméstica, também é um novo mundo na relação entre os poderes, né? Um Supremo diferente daquele que o Lula 2 conheceu, um Congresso também completamente diferente, após anos de Operação Lava Jato. Como é que você avalia essa... Você falou do boxe, né? Que eles estão agora tentando medir forças. Quem está hoje... O Arthur Lira, presidente da Câmara, é apontado como primeiro-ministro, muitas vezes, do país. Como é que você está avaliando essa composição de forças dos poderes? Olha, eu acho que o Congresso hoje, depois aí, de novo, dessa experiência de impeachment da Dilma, período do Temer e período do Bolsonaro, então nós estamos falando aí 7, 8, 9 anos, o Congresso entendeu que ele tem um papel no jogo político maior do que ele tinha lá atrás, onde você tinha um executivo claramente predominante e o Congresso negociava, mas negociava para aprovar ou não, mas ele não dava o tom da agenda.
né? Hoje tem muitos temas que assim, você pode variar o executivo, o Congresso tem mais ou menos uma ideia média sobre um tema e ele predomina isso. Então, isso eu acho que mudou em relação a tempos atrás. Outra coisa que mudou é que o Congresso parece que hoje deu uma preferência para uma moeda de troca que é orçamentária em detrimento da moeda de troca cargos. E isso o Lula acho que demorou para entender. Por quê? Porque também depois de todo esse processo Lava Jato, um número razoável de novas leis que regulamentam um pouco o procedimento de nomeação de cargo, ou até o uso do cargo, compras, etc., a margem de manobra de um gestor público hoje é muito menor do que era há 15, 20 anos atrás. Então, a vantagem política, vamos chamar assim, que um deputado pode ter, em termos de nomeações, ou em termos realizações mesmo, né? De o quê? Realizações. De realizações, de direcionamento de uso de verbas, está mais limitado. Então, hoje, parece que a moeda de troca definitiva, você precisa de cargos, mas ela não é suficiente. Se você não tiver uma dupla, vamos dizer, relação com o Congresso entre uma parte de cargos e uma parte importante de repasse de verbas, e de novo, você pode estar no campo republicano ou não, né? A gente vê que muitas vezes o uso não está no campo republicano, é um desvio dessas verbas, mas por outro, é uma parte da regra do jogo, a gente pode aceitar ou não, achar boa ou não, mas é a regra do jogo, você ter as emendas de bancada, as emendas de relator, as emendas individuais, e eles preferem hoje, parece, fazer uso disso do que nessa... Isso é uma coisa que está mudando um pouco a lógica da relação do executivo e legislativo. E eu acho que a última questão é que você tem uma redução da capacidade, ou talvez do nível de representação que você tem no Congresso, né? O Congresso hoje, você pega qualquer tema relevante, pega quem são os grandes juristas do Congresso, os grandes economistas do Congresso, os grandes caras da área de saúde do Congresso. Você não acha mais aqueles conjuntos de especialistas em áreas que você teve aí nos anos 80, 90. Tá? Hoje você tem uma grande presença e dominância do político mediano. E isso muda o jogo também, porque você tinha lá o grupo dos economistas lá atrás. Você tinha cara do PSDB, você tinha cara do PP, você tinha cara mais do PDT, até tinha do PT. Esses caras eram ideologicamente diferentes, de escolas distintas, mas eles conversavam todos na mesma língua, com a mesma sofisticação. Cara, hoje um debate econômico no Congresso, ou vem apoio da assessoria parlamentar, que melhorou inclusive, da consultoria parlamentar, vem muito apoio de think tanks, de associações, mas dos formuladores mesmo, você perdeu. Isso vale para outras áreas. Então, também por isso, eu acho que a relação Congresso-Executivo é diferente. Você falou da ordem do dia, mas uma coisa que está na ordem do dia do governo atual é a política externa. Eu queria aproveitar que a gente falou um pouco, o Lula recebeu mais uma vez o presidente argentino, Alberto Fernandes, aqui. Talvez aproveitar para a gente poder fazer um balanço também dessa política externa, que a gente fez uma pincelada, mas talvez mover um pouco a discussão para isso. O que o Brasil está ganhando nessa relação da moeda única com a Argentina, na promessa de obras? O Brasil foi até a China, né, nos BRICS, no Banco dos BRICS, para tentar fazer uma articulação sobre pagamento e acabou não dando em nada. O Brasil vai ter que pagar essa conta. O que a gente vai ganhar nessa relação com a Argentina? Assim, me parece muito justo que a gente tenha uma aproximação natural com a Argentina e seja parceiro firme deles, mas me parece que a quinta vez que está presente aqui, o que a gente está ganhando nessa relação hoje com a Argentina e qual é a nossa posição no bloco sul-americano? Eu acho que esse é um dos temas que o Lula retoma com o tema regional, que eu acho fundamental. Isso não me parece ser um tema de esquerda, de direita, é um tema de geopolítica e geoeconomia natural. A China tem uma política regional, a Rússia tem uma política regional, a Europa tem política regional, os Estados Unidos tem política regional. Questão regional é você conviver com seus vizinhos, tá certo? Eu não quero saber a ideologia do meu vizinho, eu faço um acordo com eles para a questão da segurança, limpeza da rua, é natural. Você tem uma economia de escala regional tão natural, e eu vejo esse tema tão politizado de maneira equivocada e mal feita, por quê, no meu modo de ver? Porque o potencial está dado. Se você... olha, esse semestre eu tive na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia e no México. Por conta de profissionais. É impressionante.
a identidade que você tem do ponto de vista socioeconômico, cultural, referência, você olha ali, você vê um mercado que se conversa. É muito diferente de você ir para o Oriente Médio, você ir para... Ali você vê uma coisa, meu, padrão alimentar diferente, os hábitos são diferentes. Você, né, desde de abertura do ponto de vista de canal de televisão, ou de mídia social, ou qualquer coisa, de entretenimento, a natureza dos contratos, é tudo muito próximo. Então, assim, você vê aí um espaço de ganho econômico natural. Assim, eu sou muito convencido disso, independente de ideologia. Agora, quando você olha para as nossas políticas regionais do país, eu acho que, infelizmente, nenhuma das duas polos respondem a esse desafio regional. Porque, do ponto de vista econômico, não basta uma abertura unilateral para você gerar um dinamismo regional e capturar o que você poderia ter vamos dizer, uma economia circular, mal comparando, que você teria aqui. Não é uma política de abertura unilateral e desgravamento generalizado que vai te garantir isso. E também não é, no outro lado, uma política de comércio administrado, onde você faz acordo automotivo, falando, olha, cada 2 peças que você importar, você importa uma, eu vou... Os dois modelos me parecem que não respondem a um bom senso mínimo de, olha, como é que a gente consegue destravar as principais barreiras, e não é mais tributária, não é de tarifa, é muito mais regulatória, de alinhamento de algumas questões técnicas, ao mesmo tempo que você fomenta aquelas indústrias ou aqueles segmentos que você entende que tem ganho de fato para fazer o jogo com o resto do mundo. A equação me parece... O que o bom senso leva a isso, reduz as barreiras mais críticas e fomenta aqueles setores. A gente tem muito setor de ganho, mas muito setor de ganho, tá certo? É uma área, por exemplo, na área de energia, tá certo? Essa região é uma potência energética, tá certo? Por todos os sentidos. E a gente tem matriz energética totalmente isolada. Isso, há pouco tempo atrás, o Brasil usava em gás natural, sei lá, era 10, 12% da matriz. A Argentina tinha 60%. Tá certo? Eles certamente estavam botando gás natural para coisa que não valia a pena e nós não estávamos deixando de usar gás natural. Esse é um dos exemplos. O Brasil tem uma capacidade hidrelétrica gigantesca que nunca soube aproveitar regionalmente. Agora eólica, agora solar, agora de hidrogênio verde. Cara, obviamente você está perdendo recursos, você está perdendo eficiência, você está perdendo segurança. Então, assim, é um dos exemplos possíveis. Agora, a questão regional, eu acho que tem outros temas relevantes também. Segurança. Não só geopolítica, mas segurança de fato, que o crime organizado está regionalizado. A gente se preocupava muito com a tríplice fronteira aqui. Você vai para a Amazônia e para aqueles fronteiras, o problema é muito pior do que esse aqui. Rota dos Solimões, né? A Rota dos Solimões. Aquilo ali virou um espaço de múltiplos crimes, tudo articulado, garimpo ilegal, com tráfico de arma, com tráfico de droga, lavagem de dinheiro, desmatamento. Isso aqui tudo virou Assim, isso é uma área de cooperação. Aí você pode cooperar economicamente, tendo como contrapartida uma cooperação, por exemplo, na área de segurança. Você tem outros na área de saúde. Não adianta você vacinar até aqui, pode ser ser humano, pode ser gado, pode ser qualquer coisa. Se você não vacinar do outro lado, a doença vai pular um para outro. Questão logística, né? Então, você tem um mundo aí. Acho que o Lula não está com uma agenda moderna o suficiente. O Lula ainda está com a cabeça nesse tema dos anos 80, 90. Essa relação com a Argentina é importante. Mas eu acho que o Brasil não está com condição de oferecer, tá certo? Acho que simbolicamente é importante. Não vejo nenhum problema ter 5 reuniões com a Argentina. Eu vejo problema na pauta que é antiga, muito antiga. Né? Talvez se oferecer o uso do real regionalmente seja muito mais interessante do que pensar em moedas comuns. Vamos fazer umas clearings de câmbio regional, que a gente pode usar as bolsas eletrônicas que a gente tem hoje de câmbio, de derivativos, e vamos fazer um mercado digital regional. E pode chamar o setor privado para ajudar. Não precisa ser essa coisa, né, do uso da moeda. Então, assim, a agenda regional eu sou muito favorável. Eu acho que a gente tem muito ganho ainda para capturar, mas acho que, infelizmente, os grupos que hoje olham a questão regional estão olhando para 2 agendas, no modo de ver, já ultrapassadas. Ricardo, qual é o risco para o Brasil do derretimento da economia argentina? É importante. A Argentina é uma economia importante por N razões de estabilidade, não só para o Brasil, mas para o Paraguai, para o Chile, para o Uruguai, para a Bolívia. Qualquer país que colapsa aqui na região, a gente tem que lembrar que é tudo a mesma língua, se não é a mesma, é muito próxima.
conectado muito facilmente, de ônibus, cara, gera problema na região inteira. E a Argentina é uma potência econômica que está se desfazendo há já décadas, mas ainda segue com um papel econômico importante para o país, para o Brasil, em N setores. Os mais conhecidos é a área mais industrial, mas ele responde por uma parcela importante de serviços, de turismo, de outras coisas. Eu acho que não dá para brincar com esse tema, não. É interesse estratégico do Brasil a Argentina não colapsar como ocorreu em 2000. Não sei se vocês lembram, em 2000 a moeda desapareceu. Eles podiam ter caminhado por um caos, ainda bem que conseguiram sair, ou para uma dolarização, que para o Brasil seria péssimo, ou para um caos econômico que foi péssimo para todo mundo. Ninguém ganhou dinheiro ali, só os especuladores muito radicais. O resto todo mundo perdeu. Acho que o Brasil está com pouco instrumento para realmente conseguir fazer uma diferença para a Argentina nesse momento, né? Então, perfeito. Aí, talvez, movendo um pouquinho, recentemente o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve no Brasil e teve uma recepção que chegou a surpreender um pouco os observadores da política externa brasileira. Assim, como é que você avaliou? Foi um tapete vermelho demais ali? Sim, certamente. O sinal completamente fora do padrão. Inclusive, para um país que estava saindo de uma ameaça de um golpe, que eu acho que foi real a ameaça, realmente acho que eu já tinha um pouco essas convicções, depois com as investigações está ficando nítido. Você tinha realmente um plano que, se fosse aceito pela cúpula do Exército, teria tido um golpe no Brasil, ou pelo menos a tentativa de um golpe. Num cenário desse, o presidente Lula estendeu o tapete para o Maduro, me parece assim uma contradição tão óbvia. Como é que o presidente vai ser um sujeito que vai defender as institucionalidades democráticas recebendo um sujeito com essa história? Me parece um equívoco. Agora, o que eu achei que foi positivo foi, por exemplo, nessa reunião do Mercosul, dos presidentes da América do Sul, quando o Lula fez esse gesto, você tem um outro presidente que, na verdade, ideologicamente é mais à esquerda do Lula, que é o Boric, fazendo uma fala exatamente oposta. Falei, nós somos de esquerda, mas somos rigorosamente democráticos, etc. Assim, o Lula apanhou da direita e da esquerda com razão. Com razão, porque ele, se você olhar o histórico dele e das pessoas em torno dele, das alianças dele, tem nada a ver com a aliança do Maduro. É completamente diferente. Eu não entendo, a não ser um jogo político doméstico no PT ou na esquerda, esse namoro do Lula com o Maduro ou com Cuba. Eu não consigo ver ganho material, ganho político, ganho econômico, ganho... É só desgaste. Então, acho que faz um pouco parte dessa cabeça um pouco envelhecida do Lula, ainda dos anos 80, com temas que para todo mundo está superado, mas o Lula ainda volta num deles. Eu acho que esse é um tema muito negativo. O Lula tem vários pontos positivos, esse eu acho muito negativo. O Brasil está sabendo lidar, Ricardo, com esse cenário de intensificação da rivalidade entre Estados Unidos e China? Olha, é uma excelente pergunta. Não é fácil, eu acho, um país como o Brasil se posicionar nesse processo, porque nós temos aliados, parceiros em todos os lados. Então, quando o jogo se divide, não é trivial. Escolher um lado para o Brasil, eu acho que é impossível. A gente não tem como escolher um lado nesse momento, porque teria muito desgaste do ponto de vista político e econômico. Eu acho que o Brasil está um pouquinho condenado a ter que ficar fazendo um jogo meio intermediário entre esses dois atores. Agora, qual que é o grande risco desse papel intermediário? É você sair de mão vazia, ao contrário do que poderia ser uma situação de barganha com os dois lados, mas com uma agenda positiva. O que eu vejo é uma barganha com agenda negativa, uma agenda vazia. Então, por exemplo, eu achei positivo isso. O Lula foi com uma missão lá para a China, com parlamentares, ministros, empresários, e ele fez um gesto que eu achei simbolicamente forte, que ele não assinou o acordo do Silk Road Initiative. Sim. Pô, o chinês convidou, né? Você convida, olha, quer participar? O Brasil falou, não, tem um custo isso aí. E eu acho que foi um custo pensado. Ao mesmo tempo, esse governo, porque no tema de política externa ainda o executivo manda mais que o legislativo, acho um erro, mas ainda é assim, então você tem muitas guinadas, o Lula vai nos Estados Unidos e faz uma agenda muito vazia, quase protocolar. Mas foi logo após o 8 de janeiro também, né? Pois é, onde os Estados Unidos teve um papel
positivo. Sim. Estados Unidos foi duro, limpo. Ele falou o seguinte, olha, nós não temos lado até o dia da eleição. Passou a eleição, nós estamos do lado de quem for eleito, ponto final. A mensagem foi muito clara. Eu acho que os Estados Unidos teve um papel nesse momento. Eu, como brasileiro, achava que o governo brasileiro tinha que... As instituições brasileiras tinham até que agradecer. Falou, olha, a sua convicção democrática e a sua ação democrática foi vital para a gente. Eu reconheceria isso e acho que faz parte, historicamente, o papel dos Estados Unidos na região não foi exatamente esse. Agora, quando vira, eu acho que nós temos a obrigação de reconhecer. E acho que eles foram mais do que os europeus, mas muito duros e muito firmes nisso. Olha, e como brasileiro e democrata, eu não tenho como não agradecer eles. Agora, a agenda econômica, por exemplo, com os Estados Unidos está muito vazia. Tem espaço, e aí volta na questão do Jaime, tem espaço? Tem. A gente precisa saber aproveitar esse espaço. Por exemplo, recentemente eu participei, junto com algumas empresas parceiras, de uma conversa sobre esse CHIPS Act, essa política americana dos semicondutores. Cara, ali tem muito espaço para o Brasil. Muito espaço em relação ao que a gente tem hoje, ou seja, tem muito a ganhar, sem necessariamente ter nenhuma afronta com China, etc. Não estamos usando. Você tem muito espaço na China que a gente poderia usar, sem afrontar Estados Unidos, que a gente também não está usando. Fora Índia, Indonésia, que eu acho que são países que não sei por que está fora do radar do Brasil, são países gigantes, com dinamismo econômico gigante, e a gente não olha para esse país. Não sei, algum problema histórico aqui dos brasileiros, mas tem uma parte do mundo que a gente simplesmente não olha. Não está no debate público, não está na diplomacia. Você nem sabe que é o diplomata brasileiro na Indonésia. País gigante, na Índia, que cresce a 6%, 7% ao ano, você não vê indústria brasileira indo para lá. Então, assim, eu acho que a nossa agenda, ficando nesse meio termo, que eu acho que nós estamos condenados a ficar, eu acho que ainda assim tem muito ganho que a gente não consegue tirar. E aí queria talvez aproveitar para perguntar também sobre o acordo Mercosul, né? Que se a Índia está fora e a Indonésia está fora do nosso holofote sobre o mundo, acontece que a Europa está sempre em alguma medida, na nossa conversa, no nosso diálogo internacional. Como é que você está vendo o avanço desse acordo? O Lula me parece ter um alinhamento muito interessante com as maiores lideranças europeias hoje. Me falam, assim, a gente conversando com fontes em Brasília também, no Itamaraty, falam, se não for agora, não sai nunca. O que você acha? Vai sair esse acordo com Mercosul e União Europeia? Qual o papel do Brasil? E vai sair a contento para a gente? Olha, eu acho que deve sair. Eu acho que, de novo, essa é uma agenda que está deixando de ser uma agenda da esquerda, da direita, ele está virando uma agenda um pouco obrigatória. O Brasil não tem um acordo internacional relevante, aqueles acordos Biden, né, que a gente chama, que é um acordo que realmente implica em você mudar em alguma instância, regulações domésticas. Esse é o acordo Biden. Não é acordar aquilo que já está fazendo, é acordar aquilo que mexe com a sua estrutura legal, técnica, econômica, etc. A gente não faz um acordo desse, acho que faz uns 20 anos, 25 anos. O Brasil, ele morre de medo do cenário internacional. E o Brasil, ele joga por default, ele joga na negativa. Então, isso vale para a região, vale para a China, vale para a Europa, vale para os Estados Unidos. E o Brasil, basicamente, fala, não quero assinar nada. E está ficando para trás por N razões. Nesse caso da Europa, eu acho que está chegando num consenso. Primeiro, por isso, a gente está sendo um pouco obrigado a mostrar que o Brasil não é o país só do não, né? E acho que a Europa, nesse momento de conflito, inclusive Estados Unidos, China, etc., a Europa é um espaço mais ou menos de conforto, seja para o pessoal mais pró-mercado, mais liberal, seja para o pessoal mais esquerda. Porque o pessoal mais pró-mercado, mais liberal, ele vê nesse acordo desmontar barreiras de uma parte importante dos países da OCDE, por exemplo. Então, é relevante, muito relevante. É um acordo que vai longe, com vários setores, etc. O pessoal mais à esquerda vê nos europeus, principalmente na França, na Alemanha, parceiros mais preocupados com uma questão industrial, com uma questão de tecnologia, questão de democracia, direitos humanos, tem aquelas coisas todas que simpatiza mais e liga mais uma agenda com a esquerda. Então, eu acho que tem um ponto médio aí importante. O Brasil, e isso vai da esquerda à direita, tem problemas enormes em acordos ambientais, para valer, e tem essa questão de preservar alguns setores onde eles entendem que é muito vulnerável para o Brasil, compras públicas, etc.
Eu acho que se os europeus abrirem as compras públicas para as empresas do Mercosul, acho que seria excelente. Em contrapartida, abrir a compras brasileiras, é só ver o que eles compram, qual é a compra pública lá e compra pública aqui. Aí você pode dizer, não temos competitividade. Bom, aí é um outro problema, tá certo? Nós estamos sem competitividade há 50 anos, não é porque não tem um acordo. Então, eu acho que... Mas tirando esses temas, principalmente a questão mais ambiental ali das restrições para importação de produtos... Pois do Green New Deal, e por outro, compra pública, que é muito sensível para algumas áreas aqui do governo, eu acho que os outros temas estão mais ou menos pacificados. A minha impressão é que tem uma necessidade de sair. Então, eu apostaria que tem uma chance boa de sair, sim. Ricardo, você mencionou o fato de o Brasil não ter aderido à nova Rota da Seda quando da visita do Lula à China. Agora, o Lula também não obteve a sua maior ambição na viagem, que era o apoio chinês ao seu plano de tentar intermediar um diálogo de paz entre Ucrânia e Rússia. Faz sentido para o Brasil tentar exercer esse papel de intermediador? Jaime, não. No modo de ver, não faz sentido. Você pode ter um papel, assim, entre os vários países do mundo, somos a favor da paz, vamos tentar contribuir, etc. Agora, numa negociação, num conflito dessa natureza, nós estamos falando, talvez hoje o conflito mais milenar do país. Se você tirar aqueles conflitos, talvez, do Sudeste Asiático, do Centro Asiático, cara, é Europa com Ásia. Nós estamos falando um conflito no coração da Eurásia, tá certo? São potências nucleares. Nós estamos falando com os maiores exércitos do mundo que estão em conflito. Se você pegar só a época moderna aí, estão em conflito há quantos séculos? Cara, que papel o Brasil pode ter num jogo desse? A gente não tem nem informação suficiente para saber o que está acontecendo. Você não negocia um acordo de paz sem ser o cara mais informado da mesa. Você tem que saber tudo o que está acontecendo lá. Tá certo? Não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista da contra-inteligência, da guerra informal. Você tem que saber mais do que todo mundo para poder negociar. Imagina um árbitro sem informação negociar entre dois atores gigantes. Cara, eu acho uma pretensão do Lula tão fora de cabimento. A gente não consegue fazer uma mediação interessante aqui na Bolívia. Não conseguiu fazer na Venezuela. A gente não conseguiu fazer no Paraguai. E como é que a gente vai conseguir fazer na Ucrânia e Rússia? Eu acho que nesse caso o país está passando um pouco um papelão, assim. Porque você vê umas grandes potências realmente jogando pesado esse jogo. Olha para o Brasil e fala, pô, o Brasil, cara... Desculpa, mas você não tem status para fazer esse tipo de mediação. Como assim? É a sua moral? É a moral do Lula? Eu acho que é apostar demais numa coisa que a gente precisaria mostrar outras coisas antes de resolver. A gente tentou fazer um papel que eu acho que é interessante no Haiti. E não foi muito bem sucedido. Foi né? É dificílimo. É ali mas foi reconhecido internacionalmente. Reconhecido. Pô, mas um espaço nosso por N razões. Primeiro que é na região. Segundo, que é um exército nosso, botou tropas em terra e buscou informação, buscou ali. Isso eu acho que é uma coisa construtiva, é falar sério. Cara, eu vou resolver, eu vou mediar o acordo, a transição, vamos fazer uma transição de democrática na Venezuela. Cara, se o Brasil fizer isso, chamar os países do mundo, cara, vamos normalizar a institucionalidade na Venezuela, e eu topo até fazer uma coisa mais forte, vamos fazer compensação econômica, não sei. Mas, cara, está no nosso espaço. Nos cabe uma liderança, é do nosso tamanho. Acho que o Brasil nesse falha em não fazer. Agora, ir nesse conflito e querer ser o bacana, tanto que está levando, acho que, bordoada dos dois lados. Todo mundo está levando bordoada. E acho que como brasileiro, de novo, aí, um pouco um analista também, acho que nós temos muita lição de casa para fazer no nosso entorno antes de querer fazer esse tipo de intermediação. Eu sou um pouco duro nesse tema aqui, um pouco diplomático, mas eu acho que antes de querer fazer uma ação simbólica dessa magnitude, não cabe ao país. E acho que nesse caso, para a gente encaminhar também para o final da entrevista, é diferente esse caso é diferente da nossa missão, talvez, da mudança climática, né? Em que aí nos parece haver um espaço que cabe muito ao Brasil ser um protagonismo global. Puta, aí eu concordo 110%. E eu colocaria, que é uma questão que algumas pessoas já mencionaram lá atrás. Se a gente combinar questão climática com questão, por exemplo, de segurança alimentar,
são duas agendas que não tem como você negociar no mundo sem passar pelo Brasil. E não negociar no Brasil de vir pedir favor, o Brasil como formulador. Quem acompanhou lá atrás a Rio 92 e viu que o Brasil foi um dos países que pensou no mecanismo de desenvolvimento limpo de carbono, isso foi pensado lá por os brasileiros, eles que desenharam. Cara, isso eu acho que é uma diplomacia que tem tudo a ver com o país, tem a ver com nossos recursos de barganha. Eu acho que o Brasil aí pode inovar do ponto de vista da costura política e pode inovar do ponto de vista das formulações. A gente não precisa ficar andando atrás do acordo desenhado por outros e falar sim ou não. A gente tem que ajudar a desenhar esses acordos. Esses recursos de fundo amazônico que nós estamos dizendo, isso é peanuts, né? Nós estamos falam em 2 bilhões, é nada. Você falar em 50 bilhões, é nada, é só ver o orçamento. Isso é quem não tem muita dimensão do que é aquele território. E eu acho que não é um problema brasileiro, é um problema brasileiro, venezuelano, peruano, colombiano, equatoriano. Cara, tem que ter um acordo com esses países e sinalizar, eu não sei por que não avançou, essa aliança dos grandes países de floresta tropical. Sim. Cara, e vamos pegar esses núcleos desses países, no Sudeste Asiático, no Centro Africano. Cara, talvez aí você tenha mal comparando, mas uma espécie de um OPEP das florestas tropicais. Cara, será possível que isso a gente não consegue ter e ao mesmo tempo são áreas de países em desenvolvimento? Pô, nós estamos falando, não é só de grana, nós estamos falando de tecnologias para ocupar essas regiões de maneira sustentável, estamos falando de capacidade de gerência, de monitoramento, inteligência, estamos falando de uma série de temas. Cara, aí eu vejo uma oportunidade gigante para o Brasil e vejo o Brasil fraco na sua capacidade de articulação política e na sua capacidade de formulação. Não acho que é só compensação financeira que está em jogo, é muito mais que isso. É como você pensa um desenvolvimento de regiões dessas, associado a países que, por estarem perto dos trópicos, são países com potencial de produção de alimento com tecnologias que a gente domina, gigantescos. Então, assim, muito mais do que Rússia e Ucrânia, para gastar tempo da nossa diplomacia, do nosso presidente, eu gastaria 100% do nosso tempo nisso aí, talvez, exagerando, 70% e 30% na agenda regional. Cara, se tivesse uma política externa com esses dois pilares, cara, tudo que tiver de recurso do governo do presidencial, de Itamaraty, dos ministérios, tudo que você tiver de relevante no Congresso, nós vamos jogar para 70% para um grande acordo climático. E 30% nós vamos fazer redesenhar a agenda regional. Cara, não precisa mais nada, eu acho. O resto você pode jogar na reativa. Mas tem temas que a gente pode ser propositivo, com poder de barganha, com capacidade de liderar. A gente tem que liderar nos espaços que a gente tem capacidade de liderar. Esses dois espaços nós temos. Os espaços que a gente não tem capacidade, cara, reconhece que você é um ator pequeno, pô. Não, né? Quanto tempo? A gente tem 1,5% do comércio internacional. Você vai sentar em que mesa para falar duro? Não vai. Pode falar na soja, ou carne. Mas na economia, você não vai falar. Então, falta talvez uma recalibragem. A nossa política externa está muito antiga, né? E acho que está faltando uma recalibragem talvez estratégica aí nesse campo. Bom, acho que, Senes, queria agradecer demais pelo seu tempo, por esse passeio que a gente deu no cenário macro político, diplomático. Jaime, muito obrigado também pela companhia e sigam acompanhando a Exame e o canal Brasil nas futuras colaborações que faremos aqui no nosso canal do YouTube e no canal do YouTube do Brasil. Muito obrigado. Obrigado.